É impossível em determinados momentos da sua vida você não fazer uma reflexão. Assistindo a um vídeo do presidente Bolsonaro, eu o vi pela primeira vez falando que depois da presidência, muitas pessoas viraram as costas para ele e algumas, inclusive, começaram a atacá-lo. Ano passado eu fiz 53 anos. Muita gente brinca, né? Nossa, me lembro de você jovem na Malhação e tal. Sou atacado também por isso, mas tenho muito orgulho da história que eu construí na televisão. Como eu falei, início do ano a gente está refletindo o que serão os próximos, né? No nosso país, principalmente, hoje como deputado federal. Eu sempre fico me perguntando, né? Que tipo de Brasil a minha filha vai crescer? E nessa reflexão eu me lembro dos meus anos de trabalho como ator, em que era impossível eu dar voz aos meus pensamentos. O instinto mais básico do ser humano é o instinto de sobrevivência. Eu tinha certeza que se eu falasse aquilo que eu penso, eu não ia conseguir sobreviver da minha profissão. Um dia, assistindo um vídeo, eu assisti um deputado discutindo com uma outra deputada sobre a questão de um estupro, né? Um estupro com assassinato, a história do Champinha. Quem de nós não se lembra daquela discussão com aquela deputada e o quanto aquilo me marcou. A partir dali eu comecei a acompanhar o então deputado Jair Bolsonaro, e pude perceber que ele dava voz a muitas coisas que eu pensava e não tinha coragem de dizer, né? Por esse instinto de sobrevivência, por causa do meu trabalho, pelo meio em que eu vivia. Em 2018 eu tive a oportunidade de me ver representado. Eu tive a oportunidade divina de me sentir incluído, de pertencer, algo que o ser humano busca muito, né? Pertencimento, pertencer a um grupo de pessoas. Junto comigo eu tenho certeza que milhões de brasileiros sentiram exatamente a mesma coisa. Então veio o governo, veio a pandemia, os políticos se mostraram, né, mais uma vez, agora de forma mais agressiva, talvez, né, apesar dos anos de petrolão, mensalão, prisões, escândalos. Na pandemia, muitos desses políticos que se diziam conservadores também se revelaram, e eu não esqueço nenhum deles, nenhuma atitude deles para com a população. Gente presa nas ruas, uma senhora teve o braço quebrado em Araraquara, um rapaz teve um ataque epilético numa loja no Nordeste, numa lojinha que ele tinha no comércio que ele foi obrigado a fechar. Nada disso sai da minha mente, nada disso eu me permito esquecer. Mas essa fala em especial do presidente Bolsonaro, dizendo que 90% das pessoas viraram as costas para ele ou o traíram, né, de alguma maneira, me choca muito, me decepciona muito, porque parte dessas pessoas também despertou, como eu, na eleição de 2018, enxergou a importância que era a gente eleger uma pessoa como Jair Bolsonaro. O tempo passa, a gente está vendo todas essas injustiças contra ele, perseguições, acusações, e eu fico me perguntando, cadê essas pessoas? Cadê você? Acabou? A gente vai substituir Jair Bolsonaro como quem pega um novo modelo de iPhone? Essa é a sociedade conservadora? Conservador, né? Conservar, preservar. A gente precisa ter memória. A gente precisa saber pelo que está lutando, quem está lutando por nós. Então quer dizer que um familiar seu, enquanto ele pode te dar tudo, ele serve. Mas depois que ele está por baixo, que ele está sendo subjugado, criminalizado, perseguido, você o abandona? Essa é a atitude de um conservador pelos seus interesses, por aquilo que essa pessoa te permitiu ter, construir? Não. Esse não sou eu e eu tenho certeza que você também não é assim. O vídeo é longo, eu sei, mas eu precisava
fazer esse pequeno desabafo. Durante 30 anos, eu fui calado, eu me calei, pelo que eu disse, pelo instinto de preservação. Mas quando eu acordei, quando eu despertei, quando você teve a possibilidade de poder falar o que pensa como eu, da gente viver 4 anos de um governo que respeitou a população, que não criou imposto atrás de imposto, que não gastou escancaradamente, esbanjando em viagens, em cartão corporativo, né, que tanto criticavam o presidente. E aí eu te pergunto, de que lado você está? Qual é o seu lado? A gente pode divergir, a gente deve divergir. Nós somos diferentes da esquerda, sim. Nós não somos uma organização criminosa. Quando você pensar em dizer assim, a esquerda, a gente precisa se organizar porque a esquerda é muito organizada, isso jamais vai acontecer. Nós, conservadores, podemos divergir, podemos ter diferenças. A questão que nos une é muito simples e o presidente Bolsonaro resumiu com um versículo da Bíblia, João 8,32. Ele foi eleito com um celular e seus filhos com um provérbio da Bíblia. Então, fica aqui esse vídeo para lembrar para vocês que a gente não precisa criar um novo líder, a gente não precisa nomear um salvador. Por quê? Porque Jair Bolsonaro está aí, está vivo. E tudo que impede Jair Bolsonaro de assumir a presidência é ilegítimo, é ilegal, é arbitrário. Faz parte de um mecanismo do regime que não quer um homem que não quer dinheiro, que é o bem do seu povo. Eu, deputado federal Mário Frias, sou Jair Bolsonaro. E eu sei que você também é Jair Bolsonaro. Portanto, chegou a hora de todos nós que reconhecemos e preservamos a memória do nosso país e da nossa família, que todos nós juntos lutemos por Jair Bolsonaro, porque ele é o verdadeiro líder dos conservadores no Brasil. Um forte abraço.